Uma pessoa acorda num lugar estranho, pensando sobre sua identidade e se já faleceu. Ele ouve a voz de uma mulher implorando a um ancestral para ter piedade dela e de seu filho e permitir que ela dê à luz. A resposta é uma firme recusa, pois outra voz confirma que o válido Deus da medicina determinou que a origem da mãe foi danificada, seu talento inato é insuficiente e o feto em seu ventre tem uma fundação comum. Essa voz continua questionando como o clã Luo poderia produzir tal descendente sem se tornar motivo de riso para outros clãs, levando o herói a se perguntar sobre a fonte da conversa e o que significa ser um feto com uma deficiência inata. De repente, ele percebe a horrível verdade. Ele foi transportado para um mundo de fantasia como um feto. Ele vê sua mãe grávida diante dele e percebe que ele é a criança com a deficiência inata de quem estão falando. Ele percebe que o ancião Zongonzou parece determinado a abandoná-lo, e ele contempla a crueldade deste mundo governado pela força, onde os fracos são abandonados mesmo como fetos. A mãe, Shatian, pergunta se ele concorda com essa decisão. Shatian grita com ela, questionando como seu filho com ossos radiculares danificados poderia compartilhar os recursos e a sorte do clã Luo, comparando-o ao feto de Ynir, que é considerado um corpo celestial. A mãe responde com raiva, lembrando Shantian que foi ela quem transferiu sua verdadeira energia inata para ele para salvá-lo quando ele estava ferido e inconsciente, e que esse ato é o que causou danos aos ossos radiculares de seu filho. Shantian dá a ela apenas uma escolha, ou deixar o clã Luo ou abandonar seu filho. A mãe está chocada com essas opções. O feto se pergunta que tipo de escolha forçaria uma mãe a tomar tal decisão e espera ansiosamente pela escolha de sua mãe. A mãe, cujo nome é revelado como Zhang Qixin, toma sua decisão e anuncia que deixará o clã Luo. O ancião e Shatian olham para ela em choque. Jiang Qixin declara que sua vida e morte com seu filho não tem mais nada a ver com o clã Luo a partir deste dia. A criança jura a sua mãe que, embora seja uma criança fraca com ossos radiculares danificados, trabalhará duro para cultivar, e eles conquistarão sua dignidade juntos. Naquele momento de determinação, um sistema eletrônico chamado Sistema de Florescimento Tardio aparece diante dele, que foi ligado a ele porque ele mostrou a determinação de cultivar. Ele fica chocado e animado por ter um sistema, mas rapidamente fica zangado com seu nome, gritando que ele nem nasceu ainda para ser um florescimento tardio. Ele descobre que o nome completo do sistema é Sistema de Grandeza de Florescimento Tardio e pensa em como o sistema está o incentivando a trabalhar duro ainda no útero. Então se pergunta se este sistema chegou 300 anos mais cedo. O sistema mostra a ele um vislumbre de seu futuro difícil, onde ele e sua mãe, Jiang Qixin, serão incapazes de cultivar e serão submetidos ao ridículo e desprezo de todos. O sistema continua a exibir o trágico futuro da criança, mostrando como seu meio-irmão alcançou o tão enquanto ele depende de pílulas que sua mãe implorou para permanecer vivo e mostrando a ele que sua determinação de desafiar o destino só veio após a morte de sua mãe. O feto rejeita adamantmente este destino, gritando para o sistema parar de mostrar esta visão trágica. Percebendo que o sistema chegou 300 anos mais cedo, ele decide transformar sua vida de um fracasso em um triunfo e jura que irá reescrever sua história para se tornar um milagre que varre os céus. O sistema apresenta a ele uma missão de iniciante para cultivar voluntariamente pela primeira vez e surpreender sua mãe. Com a recompensa sendo a fusão com o corpo sagrado arcaico, ele fica atordoado. E o sistema explica que este corpo concede força física invencível capaz de desafiar os antigos imperadores. Ele percebe que com este presente, ele pode definitivamente desafiar o destino. Aproveitando estar no útero para facilmente circular energia espiritual através da respiração fetal, sua mãe sente a estranha atividade dentro dela e se pergunta em choque se seu filho já começou a cultivar ainda em seu útero. O sistema anuncia a conclusão da missão e começa o processo de fusão dele com o corpo sagrado arcaico, que ativa o legado dos antigos sábios. A mãe percebe um fenômeno estranho semelhante a um raio lá fora. Enquanto em sua consciência, ela vê visões de antigos imperadores diante dos quais os heróis não são nada. A mãe sente um fluxo de essência espiritual dourada reparando suas fundações danificadas, e sua confusão cresce sobre como tal fenômeno poderia vir de seu filho supostamente deficiente. O sistema explica o caminho de cultivo, que começa com os 3 reinos inferiores, transformação de sangue, paraíso da caverna e manifestação do espírito, cada um consistindo de 10 níveis, e menciona que atingir certos postos antes da idade adulta é um sinal de gênio supremo. Disse que aquele que pode romper a manifestação do espírito antes de atingir a idade adulta e alcançar o reino venerável, mesmo em seu primeiro nível, é considerado um milagre entre milagres. Isso é o que se chama destino. O sistema exibe o novo status da criança, agora chamada Zhang, com seu corpo sagrado arcaico tendo atingido o primeiro nível de transformação de sangue, então avançando rapidamente através do segundo, terceiro e quarto níveis. Zhang declara que este momento é o ponto de partida para desafiar e reescrever seu destino.
Em outro lugar, a mãe chega a uma grande residência e anuncia seu retorno ao seu irmão e cunhada mais velhos, onde é recebida por seu irmão mais velho, Zhongyi, e sua esposa, Zhang Zixin. O irmão explica a sua irmã que eles foram buscar ajuda de uma seita superior para tratar seu filho porque ninguém se atreve a irritar o clã Lu. Jiang Xixin responde duramente, acusando Zhang Qixin de rastejar de volta em busca de ajuda depois de ser expulsa pelo clã Lu. Jiang Xixin olhou para ela com um tom sarcástico como se insinuasse que o clã Lu não havia permitido que ela pegasse os recursos da aliança de casamento da herdeira legítima do clã Mo e que ela agora havia retornado fingindo orgulho enquanto na realidade ela estava apenas procurando por restos. Zhang Zixin responde tristemente que ela não queria nada além da segurança de seu filho, e seu irmão intervém com raiva para defendê-la, ordenando que sua esposa segure a língua e garantindo que o clã Jiang fornecerá todos os recursos necessários para seu sobrinho. O irmão mais velho, Long, tenta acalmar sua irmã, Zhang Qixin, pedindo a ela para não ser afetada pelas palavras duras de sua esposa, explicando que ela é apenas língua afiada, mas na verdade tem um coração bondoso. Jiang Qixin garante a ele que não a incomoda e que ela conhece bem a natureza de sua cunhada. Enquanto isso, o feto Zhang Wang estava pensando que sua mãe não estava sendo intimidada como ele esperava. Pelo contrário, ele sentiu um calor e boas-vindas no clã Zhang que excedeu em muito o que ele havia experimentado no clã Lu. Seus pensamentos são interrompidos pela chegada dos pais de Jiang Qixin, que anunciaram seu retorno e que trouxeram uma figura distinta com eles, o sábio Miao do Palácio do Sábio da Criação. O feto fica hipnotizado pela beleza deslumbrante do sábio, pensando consigo mesmo que esta beleza é digna de um mundo de fantasias em Xia. De repente, o feto é surpreendido pelo reaparecimento de seu sistema eletrônico, que apresenta a ele uma nova missão sob o nome de Grandeza de Florescimento Tardio. Zhang Wang percebe que o sistema deve reagir automaticamente ao encontrar uma pessoa poderosa e decide que o sábio Miao é sua melhor opção no momento. Ele decide que se mostrar seu talento cedo, fará com que o clã valorize mais sua mãe. A mãe, Zhang Qixin, dá um passo à frente e respeitosamente pede ajuda ao sábio, enquanto o feto planeja surpreender o sábio com o poder de seu corpo sagrado arcaico. O sábio pede a todos que esperem do lado de fora, dizendo-lhes que ela examinará o feto com o paciente dentro do salão. O sábio tranquiliza a mãe que ela não usará nenhum poder espiritual para estimular o feto porque ele é fraco. O sábio coloca a mão no pulso da mãe para verificar sua condição. O feto ouve a palavra fraco e pensa sarcasticamente, desafiando-a a dizer isso ao seu corpo sagrado arcaico. Assim que o sábio coloca a mão no pulso da mãe, sua expressão muda, e ela sente uma aura aterrorizante vindo da era primordial caótica. A mãe pergunta a ela preocupada o que está acontecendo, e o sábio pergunta em espanto se esta criança já foi diagnosticada como carecendo de poder inato. A mãe confirma que este foi o diagnóstico dos curandeiros do clã Lu. O sábio decide que ela verá por si mesma a profundidade do potencial desta criança e começa a usar seu poder para examiná-lo. O feto sente que seu futuro mestre ainda não está satisfeito, então ele decide mostrar seu poder total e comanda seu corpo sagrado arcaico para se abrir. O sábio observa que este pequeno ainda se recusa a desistir e admira seu espírito de luta, dizendo que se ela não tivesse vindo aqui por acaso, o mundo teria perdido um gênio incomparável. A mãe está completamente atordoada. Como aqueles presentes não conhecem a verdadeira natureza da estrutura óssea inata do feto, o sábio sugere usar seu tesouro especial que revela a verdade de todas as coisas para lançar uma luz sobre ele. A mãe agradece a ela com profunda gratidão. Quando o sábio e a mãe saem do salão, a ansiedade prevalece entre os membros do clã esperando do lado de fora, pensando que o exame terminou rapidamente porque a criança não pôde ser salva. O sábio diz a eles para não deixarem seus pensamentos correrem soltos e então anuncia que a criança em seu ventre não está apenas ilesa, mas na verdade possui talento incomparável. O sábio meu avô confirma que o que ela acabou de examinar é a verdade e considera sua boa sorte ter vindo aqui e testemunhado este assunto. O avô permanece perplexo, imaginando como seu neto pode ser tão talentoso quando lhe disseram que ele carecia de talento natural. O sábio descarta esse diagnóstico como o absurdo de um médico ignorante. Usando seu tesouro, o sábio exibe uma visão deslumbrante diante do clãzão onde uma cena majestosa de 9 dragões dourados puxando um enorme caixão de bronze através do céu aparece, deixando os membros do clã em um estado de choque e admiração. O sábio explica que apenas um desses 9 dragões soberanos poderia esmagar todo o clãzão com um único dedo. Os membros do clã se perguntam sobre a identidade da pessoa sendo puxada dentro daquele caixão, apenas para a visão revelar um jovem que se assemelha muito à sua mãe, Zhang Qixin. O sábio percebe que o corpo sagrado arcaico nasceu no clã Zhang e que o imperador celestial está prestes a surgir. A alegria domina o avô e a avó grita com lágrimas de alegria que o céu abençoou seu clã. A mãe, Jiang Qixin, olha para sua barriga com orgulho, dizendo a seu filho que ele realmente lhe trouxe honra.
O sábio então se vira para Jian Qixin, dizendo a ela que ela não é de apresentações e falará diretamente, oferecendo para deixar seu filho se juntar ao palácio da criação eterna como seu discípulo. Ela promete supervisionar pessoalmente seu crescimento e treinamento até que ele se torne uma força incomparável no mundo. Os membros do clã ficam chocados novamente, percebendo que esta oferta é para o cargo de discípulo principal. Enquanto isso, o feto, Zhang, acha que o Palácio da Criação é uma seita de primeira linha. A mãe, Jian Qixin, curva-se respeitosamente e aceita a oferta. A mãe pensa em como o mundo virou de cabeça para baixo em um único dia. A sábia sorri, pensando em como teve sorte de sentir pena e vir ao clã Zhan. Caso contrário, ela teria perdido a chance de descobrir esse terrível prodígio. Naquele momento, o sistema de Zhang mostra a ele um vislumbre de seu trágico destino original. Zhang comemora interiormente a conclusão da missão, confiante de que com o corpo sagrado arcaico e uma técnica de cultivo de alto nível, o sistema anuncia a recompensa. Jian Huang fica chocado ao receber esta técnica lendária. O sistema explica que esta arte gira em torno da absorção de energia espiritual do céu e da terra. O feto decide que não pode perder tempo e que esta é a sua chance. Ele imediatamente começa a cultivar ainda no útero de sua mãe. Seu tio e tia observam em choque absoluto. O avô exclama que o céu abençoou o clã Jian, enquanto o tio e sua esposa observam em choque. Enquanto isso, a sábia Miao pensa consigo mesma com satisfação que com um discípulo possuindo o corpo sagrado arcaico. A sábia declara que aceitar um novo discípulo requer um presente de boas-vindas. O feto, Jian Wang, está confiante, pensando que com seu corpo sagrado e a técnica demoníaca devoradora do céu, ele convoca espiritualmente o tesouro. O tesouro vai direto para o útero da mãe e se funde com ele. Mas não terminou aí. Depois que a missão do sistema foi concluída, o feto ordenou mentalmente que o tesouro fosse atualizado. A armadura se transforma e evolui para um tesouro espiritual inato. Os membros da família ficam maravilhados. A sábia admite para si mesma que pretendia ajudar o menino a se fundir com o tesouro. Seu corpo sagrado até conseguiu atualizá-lo para um tesouro espiritual inato. A sábia decide que com um tesouro espiritual inato ligado a ele, ela anuncia que retornará pessoalmente quando Jian Huang atingir o reino celestial da caverna. 3 dias depois, um grupo de soldados da grande dinastia divina Xia chega. Eles invadem o salão do clã Zhan e exigem que o responsável saia imediatamente. A mãe, Zhang Qixin, percebe imediatamente que eles ouviram a notícia da expulsão dela e de seu filho do clã Luo. Enquanto o feto zomba dessa situação clássica, o líder dos soldados se dirige ao tio do feto, Zhang. O tio pergunta com raiva por que eles invadiram seu salão de tal maneira. O líder se apresenta como General Wu Qi e anuncia formalmente que o acordo de casamento foi anulado. O tio explode em raiva. O General Wu Qi retruca que a notícia da expulsão de Jian Qixin se espalhou por toda parte. O general continua seus insultos dizendo que seu imperador foi misericordioso ao enviá-lo. Caso contrário, eles seriam os que se ajoelhariam perante o salão imperial. O tio ameaça executá-lo por sua insolência e por caluniar seu sobrinho em sua própria casa. O general zomba do tio e se move para atacar o feto para se livrar do lixo inútil. O feto fica furioso com a tentativa de prejudicar sua mãe. De repente, uma enorme mão espiritual aparece e interrompe o ataque do general. 2 velhos anciãos aparecem, rindo, zombando do avô da família e oferecendo-se para treiná-lo. O general Wu Qi apresentou os 2 anciãos, explicando que eram os anciãos Xuanmin. O tio gritou com raiva. Um dos anciãos respondeu com raiva. Um dos anciãos atacou o tio. No caos, o outro ancião aproveitou a oportunidade para lançar um ataque mortal de espada contra a mãe grávida, Zhang Qixin. Imediatamente, o sistema do feto emitiu um aviso de uma ameaça fatal e deu-lhe uma missão de emergência. O feto ardeu de fúria. Zhang Wang ativou a arte demoníaca devoradora do céu. Um vórtice se formou. O avô se perguntou em confusão quem havia intervindo para ajudar a família Zhan. Os anciãos aterrorizados decidiram atacar juntos. O feto respondeu usando seu tesouro espiritual inato. As chamas entraram em erupção com imenso poder, aterrorizando os anciãos. Um deles exigiu que a entidade oculta se revelasse e parasse de se esconder nas sombras. O sistema anunciou a conclusão bem-sucedida da missão de sobreviver a uma crise de vida ou morte. As instruções explicavam que esta pílula restaura instantaneamente o poder espiritual após a ingestão. A sábia Miao sentiu a ativação do tesouro espiritual. Ela concentrou seu poder para ver o que estava acontecendo. Ela desceu à força para o salão, declarando que esta criança era o discípulo principal do Palácio da Criação Eterna. O feto ficou surpreso com a presença de seu mestre. Um dos anciãos se recusou a acreditar e atacou a projeção da sábia, acusando-a de engano. A sábia facilmente rebateu seu ataque. Enquanto se sentia aliviado por seu mestre ter intervindo, um dos anciãos tentou usar uma ameaça velada pedindo à sábia que revelasse seu nome.
A sábia zombou de sua ameaça declarando que um imperador antigo de quarta categoria não era nem digno de ouvir seu nome. Naquele momento, o avô atacou usando o guindaste espiritual deixado pela sábia. O general Wu-Qi está em choque. O ancião derrotado exorta o general a recuar. Enquanto o general olha aterrorizado para a projeção da sábia, o avô da família Zhen implora à sábia que poupe a vida desses oportunistas descarados. A sábia concorda e ordena que eles retornem vivos para entregar uma mensagem à sua dinastia. O feto está satisfeito com isso, mas a sábia reconsidera e declara em voz alta que não é direito deles anular o casamento de seu discípulo. Ela libera uma força poderosa. A sábia grita com eles. Ela então os avisa para não se esquecerem de devolver os presentes de noivado, ou ela mesma irá cobrá-los. O general derrotado só pode concordar relutantemente. Após a partida deles, os membros da família se curvam diante da sábia, e o tio expressa sua gratidão, dizendo que sem a intervenção dela e o uso do tesouro espiritual, a família Jian teria enfrentado um desastre. O avô se adianta e oferece os profundos agradecimentos da família por sua grande bondade. A sábia diz para eles não pensarem nisso, pois ela aceitou Jian Wang como seu discípulo. Os assuntos da família deles agora estão ligados aos dela, mas ela esclarece que dizer que foi ela quem usou o tesouro espiritual não é totalmente preciso. O guindaste espiritual ri, dizendo que sua mestra é direta e não ousaria assumir o crédito que pertence ao seu discípulo. A sábia promete ao jovem neto que a família fornecerá a ele todos os recursos que puderem reunir. O feto fica tocado com isso, pensando, você é realmente meu verdadeiro mestre. O avô entende o que a sábia quer dizer e pede aos outros para saírem para que ele possa discutir assuntos com ela em particular. Uma vez que estão sozinhos, o avô pergunta à sábia que tipo de constituição física seu neto possui que o permitiu usar um tesouro espiritual ainda no útero. A sábia revela que a criança possui o lendário corpo sagrado arcaico, deixando o avô em estado de choque total. A sábia explica que ela mesma não sabe por que ele conseguiu controlar o tesouro como um feto, já que a última aparição de tal corpo foi há centenas de milhares de anos, acrescentando que, como o pequeno já começou a cultivar, ninguém sabe o quão esmagador será seu poder ao nascer. A alegria domina o avô, e ele exclama que o céu realmente abençoou seu clã. A sábia o avisa que os recursos necessários para cultivar o corpo sagrado arcaico são imensos e que sua base não deve ser negligenciada antes que ele entre oficialmente no Palácio da Criação. O avô agradece a ela pelo lembrete e promete que o clã Jian reunirá todas as suas forças para lançar uma base sólida para Jian Wang. A esposa do tio comemora, declarando que a ascensão do clã Jian é iminente, e o tio exclama que eles devem fazer o clã Lu se arrepender de sua decisão. O feto Jian Wang reflete sobre os eventos recentes e conclui que este mundo é verdadeiramente governado pela força. Sua bela mestra mal levantou um dedo, mas seus inimigos foram levados aos seus limites. E ele decide que deve vencer não apenas na linha de partida, mas do próprio útero. Depois, a família se reúne para cumprimentar o ancestral do clã Jian. O ancestral diz a eles que já ouviu falar sobre a constituição física da criança e que, apesar de seu poder inimaginável, requer recursos ilimitados. Portanto, ele decide renunciar a todos os seus recursos pessoais para a criança. A mãe se opõe a esta decisão, explicando que o ancestral precisa de quase metade da riqueza do clã para continuar seu próprio cultivo e que desistir de tudo significa que todo o clã investirá tudo em nutrir esta criança. Mas o ancestral insiste que sua decisão é final e também entrega os recursos presenteados pela sábia Meu. A mãe agradece em nome de seu filho. O sistema do feto emite uma nova missão, cultivar continuamente por um mês e impressionar o ancestral, com a recompensa sendo a suprema grandiosidade celestial. Zhao Wang está animado com a recompensa, e o sistema explica que essa grandiosidade só nasceu para seres antigos e poderosos e vem com uma habilidade divina inata única. O feto está confiante de que com os recursos que obteve e a técnica demoníaca devoradora do céu, ele pode alcançar o reino da manifestação espiritual, e que uma criança não nascida alcançando este pico será suficiente para impressionar o ancestral. E ele começa a cultivar imediatamente. Um mês depois, o ancestral se sente entediado e inquieto e decide ir verificar seu neto. Ele passou o mês inteiro vigiando e protegendo o prodígio da família Zhan para garantir que nenhum mal lhe acontecesse, mas se esqueceu de acompanhar seu progresso no cultivo. Quando ele finalmente verifica seu nível, ele fica totalmente chocado, imaginando incrédulo como seu neto alcançou o pico do reino da manifestação espiritual em apenas um mês. No mesmo momento, o feto estava pensando que havia alcançado esse pico há 3 dias e que hoje ele poderia tentar romper para o reino venerável e se pergunta se ele pode ter sucesso. Assim que o ancestral descobre seu nível, o sistema anuncia a conclusão da missão de impressionar o ancestral. O feto sorri ao ver como seu ancestral ficou facilmente maravilhado. A recompensa, a suprema grandiosidade, aparece como um esqueleto espiritual, e o feto sente sua mera aura facilitando o gargalo que estava impedindo seu progresso.
Progresso. O sistema começa automaticamente a fundir a grandiosidade com ele. O feto decide surpreender ainda mais seu ancestral e toma emprestado o poder da grandiosidade durante sua fusão para romper para o reino venerável. Ele percebe uma energia púrpura emanando da grandiosidade e fica satisfeito. O ancestral fica preocupado, percebendo que seu neto está tentando uma descoberta e teme que este avanço imprudente danifique sua base. Ao mesmo tempo, a mãe sente outra aura dentro de seu filho. A descoberta tem sucesso com surpreendente facilidade, e o feto descobre que a habilidade divina concedida pela suprema grandiosidade está relacionada ao próprio tempo. Ele percebe que havia sido precipitado e que o reino venerável era seu limite em sua velocidade atual. Mas agora, com sua nova habilidade, ele comanda o fluxo do tempo para desacelerar, dando-lhe a chance de alcançar níveis ainda mais altos antes de nascer. O ancestral sente uma sensação de admiração da aura esmagadora que emana de seu neto, que carrega traços das leis do tempo e admite que não consegue mais compreender as habilidades do menino mesmo antes de seu nascimento. Ele ri com imensa alegria, mais uma vez declarando que o céu realmente abençoou a família Zhan. Alguns meses depois, Zhan Zixin entra em trabalho de parto. Sua família espera ansiosamente do lado de fora da sala por 3 longas horas, e a parteira a incentiva a aguentar. No momento de seu nascimento, o sistema de Zhen Wang anuncia que ele alcançou o reino imortal antigo inato. Seu nascimento causa um grande fenômeno celestial que atrai a atenção de grandes figuras de todo o mundo que descem das nuvens para oferecer suas felicitações. Os espectadores se perguntam como um verdadeiro imortal comum poderia causar tal fenômeno cósmico, e um percebe que essa visão deve ser devido ao nascimento da criança rejeitada pela grande dinastia Xia. Uma pessoa mais sábia o repreende, dizendo-lhe que esses rumores são notícias velhas e revela que o filho da família Jian é tão extraordinário que uma sábia do Palácio da Criação Eterna o aceitou como discípulo enquanto ele ainda estava no útero. De repente, o próprio imperador da grande dinastia Xia chega, percebendo que a comoção que esta criança causou é grande demais para ser ignorada. Fenômenos celestiais lendários continuam a aparecer um após o outro, o lótus dourado do Mar Amargo. Os espectadores ficam maravilhados com os fenômenos contínuos, então os esplêndidos rios e montanhas aparecem, seguidos pelas estrelas brilhantes no céu. O imperador reconhece o último fenômeno, o diagrama da vida e morte do Yin Yang, uma visão não vista há 1000 anos. Mas o recém-nascido Jian Wang ainda não terminou. Ele funde todos os 5 desses grandes visões em um fenômeno final. O rei imortal desce dos 9 céus. O ancestral está de pé com lágrimas nos olhos, orgulhosamente declarando que seu neto, Jian Wang, carrega a postura de um futuro grande imperador. O imperador da dinastia Xia sente profundo arrependimento, desejando que esta criança tivesse nascido em sua dinastia. Ele considera reorganizar o casamento, mas dispensa a ideia por vergonha. Enquanto isso, a mãe segura seu filho, dizendo-lhe que ele é seu verdadeiro orgulho. Espectadores comentam que o clã Lu deve estar sentindo as picadas amargas de arrependimento agora. O imperador, no entanto, chega a uma conclusão sombria. Já que eles ofenderam tal prodígio, sua única opção agora é eliminá-lo em seu berço. 5 anos depois, Zhang Wang aparece como uma criança meditando usando sua habilidade para desacelerar o tempo. Apesar de alcançar o pico do reino do rei antigo, ele sente que seu progresso é muito lento. Servos entusiasmados o interrompem, pedindo-lhe para descansar e oferecendo-lhe frutas imortais. Ele está irritado com seu entusiasmo excessivo. Jian Wang se levanta de sua meditação para cumprimentar seu ancestral que estava esperando por ele. O ancestral elogia o Zhang Wang de 5 anos, observando que ele já alcançou o pico do reino do rei antigo e que em alguns anos, o próprio ancestral não será capaz de acompanhá-lo. Zhang Wang responde humildemente, explicando que não fez nenhum progresso por mais de um mês e está preso em um gargalo. Na realidade, Zhang Wang estava enfrentando um dilema. 1 ano atrás, seu sistema o havia designado para entrar em um reino secreto, mas ele não podia deixar o clã devido à ordem de matar emitida contra ele tanto pela grande dinastia Xia quanto pelo clã Lu. Além disso, ele sentiu um perigo latente dentro do próprio clã Zhan. Um dia durante seu treinamento, ele sentiu uma aura sinistra e venenosa. E rastreando sua fonte, ele chegou à montanha de trás do clã. Lá, ele percebeu a existência de uma entidade aterrorizante e malévola e que ele não era páreo para ela com sua força atual. Zhang Wang descobriu uma matriz de supressão de demônios, mas notou que mesmo este selo poderoso estava começando a mostrar sinais de dano. Com essa ameaça interna e a ordem de execução externa, ele sentiu que sua força atual era completamente inadequada e decidiu que deveria sair e encontrar um reino secreto para aumentar rapidamente seu poder. Retornando à sua conversa com seu ancestral, Zhang Wang diz a ele que sentiu algo na montanha. O ancestral confirma que também sentiu e garante que a entidade não pode quebrar o selo em circunstâncias normais, mas suas palavras são interrompidas pela chegada de notícias urgentes.
Um membro do clã entra correndo para informá-los do aparecimento de um reino secreto de um sábio em seu mar oriental e que a dinastia Xia e o clã Lu já se aliaram para controlá-lo. O ancestral imediatamente convoca uma reunião do clã. Zhao Wang insiste em comparecer, declarando que está qualificado agora que atingiu o antigo reino-rei, e o ancestral concorda. Na reunião, o ancestral anuncia que o primeiro assunto diz respeito ao seu neto. Zhao Wang se dirige aos presentes, explicando que atingiu o pico de seu reino há meses, mas não conseguiu avançar e, portanto, deseja deixar o clã para ganhar experiência. Depois que os participantes confirmam seu nível, os anciões admiram seu rápido progresso, mas se opõem fortemente à sua partida, considerando-a muito perigosa e que seus inimigos armaram uma armadilha clara. O ancestral sugere comprar para ele uma pílula para quebrar o antigo em vez de correr o risco, e o tio concorda com a sugestão. Zhao Wang acha que sua excessiva apreciação se tornou um fardo que impede seu desenvolvimento. Zhao Wang interrompe a discussão, pedindo que o escutem. Ele reconhece suas preocupações, mas questiona como ele pode se tornar mais forte se continuar a se esconder atrás do clã a cada sinal de perigo. Ele explica que, embora tenha atingido o pico de seu reino, ele nunca lutou em uma batalha de vida ou morte real e também os lembra do tesouro que seu mestre lhe presenteou, o que tornaria difícil até mesmo para um imperador antigo capturá-lo. Ele implora que o deixem sair e se fortalecer no mundo exterior. Depois de ouvir seu argumento, o tio comenta que eles não enfrentaram tais perigos aos 5 anos, e o ancestral admite para si mesmo que Jian Wang conquistou o direito de tomar suas próprias decisões depois de ultrapassar a maioria deles no cultivo. O ancestral concorda relutantemente, mas o avisa que os gênios do clã Lu e da dinastia Xia já entraram no reino secreto e que eles armaram uma armadilha para ele, onde antigos imperadores estarão esperando em emboscada assim que sua identidade for revelada. Zhao Wang responde com absoluta confiança, perguntando com desdém, apenas um imperador antigo? Do que há para ter medo? O ancestral ri alto, impressionado com o espírito de seu neto, e declara que este é o verdadeiro espírito do filho de seu clã. Ele lhe dá permissão para ir, mas pede que ele tenha cuidado, e Zhao Wang agradece. Ele então parte imediatamente. Sua mãe observa partir, orando por seu retorno seguro. Zhao Wang chega à entrada do reino secreto e percebe que o lugar está movimentado. Para coletar informações, ele se aproxima de um cultivador e pergunta educadamente se este é o reino secreto dos antigos sábios. O cultivador fica inicialmente irritado, mas percebe a qualidade das roupas de Zhao Wang e percebe que ele pode ser um jovem mestre de um grande clã. Então ele muda o tom e responde afirmativamente. Zhao Wang afirma ser de uma seita humilde, então pergunta sobre a presença de tantas crianças e jovens. O cultivador explica amargamente que os grandes poderes, como a grande dinastia Xia e o clã Lu, monopolizaram este reino, permitindo a entrada apenas para aqueles com menos de 18 anos. Jian Wang se pergunta quais gênios seus inimigos enviaram. Naquele momento, um grupo da grande dinastia divina Xia chega, liderado pela grã-princesa Xia Minqian, cuja beleza impressiona os espectadores. Enquanto um de seus atendentes tenta bajulá-la e menosprezar a competição, a princesa mostra sua sabedoria e adverte contra subestimar os outros, mencionando especificamente 2 oponentes fortes, o misterioso filho do jovem líder do clã Lu e o filho Qilin do clã Jian. Ela expressa pesar por sua dinastia ter perdido um aliado tão poderoso. O atendente culpa o desprezível general Wu Qi pelo que aconteceu, mas a princesa ordena que ela pare e aprenda com esse erro, e os 2 atendentes concordam. Zhao Wang observa a princesa de longe, admirando sua beleza e observando que ela não carrega nenhuma da arrogância do general que insultou sua família. Em seguida, o clã Lu chega em uma carruagem majestosa cercada por raios, e Zhang Huang sorri, temendo que eles não aparecessem. Um ancião do clã apresenta seu candidato para o reino secreto, Lu Odong, a grã-princesa. Lu Odong tenta cumprimentá-la, mas ela o ignora completamente e se dirige à anciã que o acompanha, sugerindo que unam forças para abrir o reino secreto, deixando Lu Odong envergonhado e zangado. Os anciões dos clãs trabalham juntos para abrir o portão para o reino secreto, e todos os juniores são instruídos a entrar imediatamente. Zhao Wang pensa que chegou a hora de fazer o clã Lu pagar por suas ações passadas. Enquanto ele se dirige para o portão, a anciã do clã Lu, Van Qiu, o nota e reconhece a semelhança entre seus traços e os de sua mãe. Ela conclui que ele deve ser o prodígio do clã Jian e fica chocada com sua audácia de vir para este lugar perigoso, enquanto Jian Wang facilmente evita sua tentativa de obstruí-lo e entra no reino secreto. Do lado de fora, a anciã Van Qiu do clã Lu decide informar seu clã, jurando que, como Zhao Wang se atreveu a vir, ele não deixará este lugar vivo. Enquanto isso, Zhao Wang começa sua aventura dentro do reino secreto, onde encontra bestas espirituais e pensa que a besta caiu na armadilha.
Zhang descobre que essas bestas são feitas de pura energia espiritual e as derrota facilmente, mas pensa que elas não o afetam e que as recompensas de seu sistema são as mais valiosas. Ele permanece cauteloso, ciente de que o clã Lu e a dinastia Jia certamente o estão observando e prepararam uma emboscada para ele do lado de fora, o que o faz sentir a necessidade de usar esta oportunidade para romper para um novo nível, pois sua força atual não será suficiente para enfrentá-los. De repente, seu sistema anuncia a conclusão da missão de localizar o reino secreto dos antigos sábios e o recompensa com uma infusão de 100 anos de cultivo. Zhang imediatamente se senta para absorver esse poder imenso, animado para ver o quanto de impulso ele vai receber. Esta infusão massiva de energia cria um pilar de luz dourada que dispara para o céu, atraindo a atenção de todos os jovens cultivadores no reino secreto. Enquanto os espectadores se aproximam, eles percebem que o que está acontecendo não é o aparecimento de um tesouro, mas uma terrível tribulação celestial de trovões. Um deles a reconhece como uma tribulação de trovões 9 vezes comprimida em um único golpe, um fenômeno celestial raro. Luodong, o prodígio do clã Lu, vê isso como uma oportunidade de se aproximar da princesa Xiamingian e sugere que eles se juntem para prender o suposto tesouro. Mas a princesa responde cautelosamente, observando que o nível desta tribulação é imprevisível. Luodong continua a insistir enquanto pensa consigo mesmo que deve conquistar esta mulher cativante. No coração da tempestade, Zhongguang se levanta, desafiando a tribulação que se materializa como um palácio de raios. Relâmpagos o atingem poderosamente depois de receber o primeiro golpe e zombar de sua fraqueza. Ele usa a arte demoníaca devoradora do céu para engolir o poder da tribulação. Ele então se envolve diretamente com um guerreiro blindado feito de raios. Zhongguang facilmente desvia os raios e corre em direção ao guerreiro. O guerreiro fica zangado e desencadeia um poderoso raio. Zhang usa as técnicas de espada mais fortes de seu clã para dar um golpe final. Os outros observam de longe em completa confusão, imaginando que tipo de entidade poderia atrair um trovão celestial tão terrível, e então um deles nota uma figura humana no coração da tempestade. A princesa chega a uma conclusão impressionante e impossível. Alguém está passando por uma tribulação para se tornar um antigo imperador. E como este reino secreto tem restrição de idade, significa que um jovem com menos de 18 anos está alcançando este feito sem precedentes. Luodong observa a tribulação, percebendo que a pessoa que está passando por ela está completamente ilesa e decide que ele se tornará um desastre no futuro se não for eliminado, pretendendo assassiná-lo sob a cobertura do trovão se a oportunidade surgir. O poder da tribulação se intensifica a ponto de ameaçar destruir o próprio reino secreto, e os espectadores fogem em pânico. Luodong aproveita a situação para proteger a princesa Xiaomingian da onda de choque, e ela o agradece por sua ajuda. Após a tempestade diminuir, a figura misteriosa desaparece, levando os presentes a acreditar que ele falhou em sua tribulação e pereceu em corpo e alma. Luodong tenta novamente convencer a princesa a se aliar a ele, argumentando que eles enfrentam um poder desconhecido e devem se proteger mutuamente. A princesa o recusa educadamente, alegando que já formou uma equipe e acrescenta com sarcasmo velado que sua força é grande demais para se juntar à sua humilde equipe. Luodong fica furioso com a rejeição e jura para si mesmo que Xiamingian é dele, e ninguém será capaz de recusá-lo. A princesa fica impressionada com a beleza de Jianwang. O menino sente pensa que deve procurar novas artes marciais, pois usar as técnicas de seu clã revelará facilmente sua identidade. A princesa se aproxima dele e chama sua atenção. Zhang é surpreendido por sua presença e percebe que ela é da dinastia Xia, mas adivinha que ela não o reconheceu. Ela pergunta se ele tem medo dela, e ele começa a desempenhar o papel de uma criança inocente, elogiando a beleza da princesa. Seu charme funciona com ela, e ela belisca sua bochecha e elogia sua coragem. Zhang inventa uma história triste, alegando que seu clã caiu, e ele foi forçado a entrar no reino secreto devido à falta de recursos. A princesa tem pena dele e o convida a se juntar à sua equipe para sua segurança, e ele concorda com entusiasmo fingido. Enquanto isso, Luodong sente um ódio intenso por Jianwang, furioso porque aquele pirralho, Jianwang, arruinou seus planos com a princesa. Ele começa a rastrear o grupo da princesa. Pouco tempo depois, um lobo ataca Jianwang. Jianwang pega o ataque facilmente, surpreendendo a princesa que se maravilha com sua força física. Zhang pensa consigo mesmo que estava retendo seu poder e percebe que Luodong está rastreando-os. Luodong finalmente aparece, declarando que entrou neste reino pela princesa e usa um artefato poderoso chamado Pérola de Aprisionamento Antigo para prendê-la, enquanto Zhang zomba internamente do poder do artefato. Luodong ri maniacamente, revelando seu desejo por ela e seu corpo especial requintado de 9 yin, o que desperta o interesse de Zhang. Mais tarde, perto de uma fogueira, Zhang continua seu ato, dizendo à irmã mais velha Xia que está com medo e perguntando se pode dormir com ela.
A princesa provoca-o, perguntando se como pequeno monstro que despedaça feras espirituais poderia sentir medo. Ele insiste que está realmente com medo, elogia-a e depois pergunta com seriedade fingida se ela tem um companheiro tão. A princesa responde tristemente que não tem. Zhang Wang continua seu ato, fingindo surpresa que a princesa Xia Minqian, com sua beleza e status, não tenha pretendentes. A princesa explica-lhe que os homens que a abordam têm sempre intenções impuras e uma agenda oculta. Quando ele pergunta sobre esta agenda, ela revela o seu segredo, perguntando-lhe se ele já ouviu falar do corpo requintado de 9 yin. Ela explica que este corpo é extremamente benéfico para aqueles que praticam o cultivo duplo. E por esta razão, seitas malignas procuram mulheres que possuam este corpo para usá-las como vasos de cultivo. Zhang Wang finge entender, fecha o punho com raiva fingida e promete protegê-la de quaisquer bandidos que se atrevam a abordá-la. A princesa sorri com seu ciúme infantil e diz-lhe para descansar agora. Enquanto estão sentados perto do fogo, Zhang Wang sente que aquele homem, Luo Dong, ainda está por perto. Incomodado pela vigilância constante, ele decide que deve se livrar daquele animal, Luodong, mais cedo ou mais tarde para ter alguma paz e se afasta do acampamento. A princesa segue preocupada e repreende-o gentilmente por ser imprudente sair sozinho enquanto ele se desculpa com ela. Luodong, que os observava com ciúme, aparece e ataca Jian Wang, gritando que está procurando a morte. Jian Wang vira-se calmamente e diz-lhe que estava esperando por ele. Luodong lança um ataque contra Jian Wang. A princesa intervém e fica entre eles perguntando a Luodong qual é a sua intenção. Ele ri sinistramente, depois diz-lhes que saberão em breve o suficiente e atira a antiga pérola de aprisionamento neles. Aprisionando ambos, a princesa fica furiosa e ameaça o que ela e a sua dinastia não o perdoarão pelas suas ações, exigindo que ele os liberte para evitar uma declaração de guerra. Luodong ignora as suas ameaças com um sorriso e convida-a a tentar, e a princesa avisa-o para não se arrepender. A princesa tenta ativar o selo de resgate da sua dinastia, mas este falha e se estilhaça dentro do espaço da pérola. Luodong zomba dela, explicando que esta pérola foi pessoalmente refinada pelo seu ancestral, Van Qi, que tem uma profunda compreensão das leis espaciais. Ele acrescenta que a pérola sela todas as operações de energia espiritual para aqueles abaixo do nível de imperador antigo e aconselha-a a render-se silenciosamente. Percebendo a gravidade da situação, a princesa elabora um plano e sussurra a Jian Wang que ela usará um método para enviá-lo para fora do reino secreto, ordenando-lhe que convoque as forças da sua dinastia assim que sair. Antes que ela possa executar o seu plano, Luodong volta a sua atenção para Jian Wang e zomba dele, dizendo que ele deve ser aquela criança abandonada do clã Lu de 5 anos atrás. A princesa pergunta-se confusa sobre o significado das palavras de Luodong. Jian Wang responde calmamente, esclarecendo 2 pontos. Primeiro, ele rejeita veementemente ser associado ao maldito clã Lu, declarando que o seu nome é Zhang Wang. Em segundo lugar, ele pergunta a Luodong sarcasticamente se ele realmente pensa que já venceu. Luodong ri, zombando de Zhang Wang por se gabar enquanto está à beira da morte e promete que tirará a sua vida em nome do seu clã. A princesa, lutando contra o poder da pérola, chama Luodong de demônio desavergonhado. Acreditando que a situação é desesperadora, ela tenta elaborar um plano para se sacrificar para distrair Luodong enquanto Jian Wang escapa para conseguir ajuda. Mas Zhang Wang rejeita o seu plano, dizendo-lhe para descansar, pois ele tem um plano mais simples. Ele ergue-se no ar cercado por uma poderosa aura dourada, deixando Luodong em choque, incapaz de compreender como ele ainda pode usar energia espiritual enquanto está preso dentro da pérola. Zhang Wang zomba do artefato, chamando-o de conta quebrada, e então, com um simples movimento da mão, estilhaça o poder confinante que este impôs. Ele aparece instantaneamente perante Luodong e diz-lhe que não gosta de ser desprezado, depois toca-lhe na testa com o dedo. Este simples toque faz com que a energia espiritual de Luodong se dissipe e os seus ossos se estilhassem, e ele cai no chão. A princesa observa a cena em choque enquanto Luodong cai no chão completamente indefeso, gritando que o que está acontecendo é impossível. Zhang Wang fica sobre ele e pergunta sarcasticamente se ele está agora satisfeito com o poder da criança abandonada do clã Lu. Luodong implora pela sua vida, jurando que não contará a ninguém o que aconteceu. Zhang Wang responde com desprezo, perguntando se ele pensa que teme o clã Lu e declara que os visitará pessoalmente antes de atingir a maioridade. E por agora, ele simplesmente cobrará alguns juros. Ele planta um núcleo dourado de energia no corpo de Luodong. Luodong pergunta-lhe em terror o que ele lhe fez. Jian Wang explica que ele não é sanguinário, pois a sua mãe ensinou-lhe misericórdia, e então ele dar-lhe-á uma chance de correr e alcançar o seu ancestral para ter o núcleo dourado extraído dentro do tempo que leva para queimar 3 varetas de incenso. E se ele tiver sucesso, ele poderá viver. A princesa tenta avisar Zhang Wang que libertar Luodong trará desgraça sobre ele e a família Zhang. Zhang Wang garante-lhe que aquele pequeno ladrão não será capaz de escapar.
Enquanto Luodong foge, gritando ameaças de vingança e a destruição da família Zhang e prometendo esmagar todos os ossos do corpo de Zhang, este último começa calmamente a contar regressivamente a partir de 3. Quando ele chega a 1, Luodong explode à distância. Zhang vira-se para a princesa chocada e sorri, dizendo que estava brincando sobre mostrar misericórdia e que raramente ouve a sua mãe. Depois de testemunhar os eventos, a princesa Xia Minqian confirma para si mesma que este é o filho divino do clã Jian, lembra-se do arrependimento constante do seu pai por quebrar o noivado, e pensa que este encontro pode ser uma oportunidade para corrigir as coisas. Eles vão juntos para o local da explosão. Zhang minimiza o título de filho divino, alegando que o seu cultivo era forte ao nascer e apenas causou um pouco de agitação. A princesa então pergunta-lhe se foi ele quem causou a tribulação do trovão que causou estragos no reino secreto. Ele admite calmamente que causou a tribulação, suspirando que não esperava que uma simples tribulação rompesse o pico do antigo reino do imperador para causar tal comoção. Ele acrescenta tristemente que o céu tem ciúmes de grandes talentos. A princesa fica admirada com o seu poder e confiança, pensando que ele parece um antigo deus descido ao mundo mortal e pergunta-se o que ele se tornará quando crescer, depois repreende-se por estes pensamentos. Zhang nota o seu silêncio e pergunta se ela está chateada. Ele confessa-lhe que inicialmente a manteve ao seu lado intencionalmente para usá-la como isca para atrair e eliminar Luodong. Ela garante-lhe que não é uma pessoa mesquinha e não está zangada. Pelo contrário, ela deve agradecer-lhe por ajudá-la a remover uma ameaça oculta, e Jiang mostra sinais de alívio. Mais tarde, perto de uma fogueira, a princesa reflete sobre os rumores de que o filho Kirin do clã Zhan pode ser a reencarnação de um grande imperador antigo e agora sente que esses rumores têm uma base na verdade. Ela maravilha-se com o seu imenso talento, astúcia e eloquência, concluindo que poucos na sua geração se podem comparar a ele. Zhang interrompe os seus pensamentos e regressa ao seu papel de criança inocente, perguntando-se em voz alta quem será o sortudo a casar com a irmã mais velha Xia no futuro, o que a deixa nervosa, e ela admira-se com as suas estranhas perguntas. Depois, a sua conversa torna-se séria. Ela avisa o que ele não percebe a gravidade da situação com o clã Lu, explicando que Luodong era da sua linhagem direta, e os seus ancestrais não deixarão o assunto descansar em paz. Ela também lembra da emboscada que a sua dinastia e o clã Lu prepararam para ele fora do reino secreto. Zhang responde com desdém, dizendo que matará Lu Wang com um único golpe de palma, e a princesa desafia a sua autoconfiança, perguntando o que ele fará quando o verdadeiro poder do clã Lu descer sobre ele, explicando que o clã tem muitos especialistas poderosos. Para ajudá-lo a escapar, ela dá-lhe um tesouro espiritual do seu pai que pode esconder a sua aura. Ela insiste que ele o aceite, dizendo que ele ajudou e que a grande dinastia Xia pode não permanecer necessariamente sua inimiga. Zhang aceita o presente, mas esclarece a sua posição. A amizade deles é pessoal, mas ele não tem boa vontade em relação à dinastia dela, e promete fazer o general Wu pagar por insultar sua mãe e prejudicar seu clã. Em uma jogada surpreendente, a princesa pergunta a ele, e se entregarmos Wu a você? Jiang pergunta à princesa Xiaomingyan se ela realmente tem autoridade para exigir a entrega de Wu. Ela explica que seu pai foi enganado, e é por isso que ele considerou quebrar o noivado. Ela garante que, se entregar Wu melhorar as relações com ele e com a grande dinastia Xia, seu pai naturalmente sujeitará Wu ao seu julgamento. Ela então oferece a ele um pingente de jade como um presente. Jiang a lembra que ela, irmã mais velha Xia, o viu no auge do reino do imperador antigo com seus próprios olhos. É por isso que ela acredita que ele é digno de convencer o imperador humano, seu pai, a entregar Wu. Mas ele aponta que o pai dela nunca viu essa força, e o resto do mundo tem ainda menos probabilidade de acreditar em tal afirmação. Para eles, ele é apenas uma criança abandonada pelo clã Lu que pode possuir algum talento. Ela responde que essa preocupação se aplica apenas à questão de Wu, e então pergunta a ele diretamente se ele está recusando seu pingente de jade. Zhang responde que não quer que seu amigo suporte o que ele passou. Ele a lembra que ela é a grande princesa da grande dinastia Xia, e cada palavra e ação dela é observada por inúmeros olhos. Ele promete que não dará a eles nenhuma razão para considerar a escolha dela em fazer amizade com ele um erro, nem lhes dará qualquer desculpa para zombar ou menosprezá-la. Ela fica um pouco comovida, pensando consigo mesma que ela é amiga dele. Jiang continua, explicando que ele entende suas intenções, e por essa mesma razão, ele não pode aceitar o pingente levianamente. Fazer isso custaria a ele seu auto-respeito. Ele declara que primeiro deve provar ao mundo quão certa foi a escolha dela em confiar nele, e só então poderá aceitar o pingente com honra. Ela se levanta pensando que, apesar de sua pouca idade, ele é eloquente, pois cada desculpa que ele tem é baseada em princípios. Ela espera consigo mesma que ele se certifique de que não é apenas conversa. Zhang se levanta por sua vez,
pedindo-lhe para esperar, afirmando que a partir de hoje, o nome Zhang ressoará por toda a grande dinastia divina Xia. Depois, Zhang usa um método de comunicação espiritual para chamar seu mestre, perguntando se ela está lá. A projeção espiritual de Seide Miao aparece, repreendendo-o por esquecê-la em dias normais. Mas agora que os problemas chegaram, ele se lembra de sua velha e solitária mestra. Zhang sorri e pede a ela para não subestimá-lo, explicando que ele tem apenas um pedido. Ele explica que o novato do clã Lu que o feriu, Lu Dong, foi morto, mas ainda existe uma antiga imperatriz de quarto nível chamada Lu Qiu, Anciã Van Qiu, a quem ele pretende matar. Ele avisa que, se Lu Qiu morrer, um antigo sábio do clã Lu certamente aparecerá. Portanto, An Huang implora a seu mestre que estabeleça uma formação que impeça o antigo sábio do clã Lu de descobrir sua localização atual durante o tempo que leva para um incenso queimar, garantindo a ela que ele tem seus próprios meios de fuga. Ela concorda, dizendo que aqueles que cultivam o tão devem agir como quiserem e que ela o ajudará. Zhang pensa consigo mesmo que tudo o que ele tem que fazer agora é o seu melhor, então voa para o céu e chama em voz alta para que os companheiros taoístas o ouçam. Ele anuncia que ele, Jianwang, está prestes a purificar este reino secreto e os avisa que ele usará todo o seu poder e não pode garantir sua segurança. Ele ordena que eles ascendam ao céu e se reúnam atrás dele dentro de um quarto de hora, considerando os avisados. Ele ameaça que quem não cumprir sofrerá as consequências. A princesa Xia Minqian responde imediatamente ordenando que o povo da grande dinastia Xia suba ao céu com ela. Seus atendentes hesitam, um perguntando ao outro se ela realmente acredita em Jianwang, apontando que ele é, afinal, apenas uma criança de 5 anos. Ela se vira para eles com um sorriso frio, perguntando se eles estão questionando o julgamento da grande princesa. Em outro lugar no reino secreto, outros cultivadores anotam e a seu grupo ascendendo. Um se pergunta se eles deveriam seguir, já que até o povo da dinastia divina foi, enquanto outros decidem seguir, raciocinando que trabalharam duro para chegar tão longe e não querem que nada dê errado. 2 jovens permanecem no chão. Um zomba, perguntando se este não é Zhang, a criança abandonada do clã Lu que nasceu com um defeito. Ele menciona os boatos em seu nascimento de que ele era um verdadeiro imortal inato e questiona sua validade. O outro acrescenta com desdém que a grande princesa da dinastia Xia também fugiu com medo, chamando-a de covarde e se perguntando como ela poderia atingir o grande Tão. Jianwang olha para eles de cima, dizendo-lhes que ele lhes deu tempo suficiente e que eles trouxeram isso sobre si mesmos. Ele sorri enquanto repete suas palavras com desdém, perguntando se eles estão chamando sua amiga de covarde e incapaz de atingir o grande Tão. Ele desafia os 2 jovens, dizendo para deixá-los ver, então como eles alcançarão o grande Tão sob sua espada. Ele então grita a palavra cortar, desencadeando um ataque maciço de luz de espada do céu em direção aos cultivadores que permaneceram no chão. Zhang ataca os cultivadores restantes no chão com um ataque massivo de luz de espada. O ataque atinge os 2 homens que estavam zombando da princesa, um tentando bloqueá-lo com sua espada enquanto gritava de dor, e seu ataque também destrói o resto das feras. Após o ataque, seus atendentes olham para Jianwang no céu em choque. Um se pergunta se ele realmente fez isso, maravilhando-se com esse tipo de poder e questionando se Zhang é realmente apenas uma criança. A princesa Zhang Minqian fica estupefata, pensando consigo mesma se este é o poder que ele queria mostrar a seu pai, o imperador. Então ela se culpa, se perguntando como ela se esqueceu de tirar a pedra de gravação para registrar o que aconteceu. Enquanto isso, Zhang pensa que seu poder espiritual foi totalmente restaurado. Zhang então se vira para os outros cultivadores que o seguiram para o céu e agradece a eles por acreditarem nele. Ele declara que não é uma pessoa gananciosa e sugere que todos compartilhem esse poder espiritual. Os cultivadores se alegram com sua generosidade. Um comenta que este é o poder espiritual de todas as feras espirituais em todo o reino secreto, enquanto o outro agradece a ele, chamando de jovem mestre Jian. Depois disso, Jianwang se aproxima da princesa e a chama de irmã Xia. Ele sorri e oferece a ela uma bola de energia espiritual dourada, dizendo a ela que já reservou o poder espiritual necessário para seu avanço. Ela fica surpresa, perguntando a ele como ele se recusou a aceitar seu pingente de jade, mas agora ele quer que ela aceite seu poder espiritual. Zhang diz a ela para não ser impaciente e segurar a pedra de gravação em sua mão. Ele então sorri confiantemente, dizendo a ela que o que vem a seguir é o evento principal. Enquanto isso, fora do reino secreto onde os exércitos da dinastia Zi e do clã Lu estão acampados, uma enorme fenda espacial se abre repentinamente no céu. Os soldados em pânico se perguntam como isso pôde acontecer, observando que esta fenda só pode ser aberta por alguém no reino do Imperador Imortal e maravilhados que haja um Imperador Imortal dentro do reino secreto. O ancião do clã Lu observa a cena,
Pensando que Luodong deve ter usado o nono corpo espiritual Yin de Xiaomingyan para romper para o reino do Imperador Imortal e considera que os céus estão realmente abençoando o clã Lu. No entanto, Jian Wang e a princesa Xiaomingyan emergem da fenda espacial. Ela reconhece o rosto de Zhang Wang e grita, não. Ela o chama furiosamente de bastardo da família Zhang que ousou vir para o reino secreto, considerando isso um completo desrespeito pelo clã Lu. Zhang Wang se vira para a princesa e pergunta se ela está pronta. Ela responde para deixar com ela. Ela dá um passo à frente e se dirige aos soldados da grande dinastia divina Xia, ordenando que ouçam seu comando. Ela então emite uma ordem para uma retirada total. Os soldados, incluindo o general Xia, ficam chocados e gritam em descrença com a ordem. O general Xia pergunta a ela preocupado se aquele pirralho Jian a fez refém. Ela o tranquiliza e diz para ele ficar à vontade, confirmando que foi ela quem deu a ordem para protegê-los a todos. Ele zomba de suas palavras, murmurando que suas palavras são ridículas. Ele pensa que eles não terão escolha a não ser proteger a princesa eles mesmos quando o clã Lu atacar. Apesar de sua confusão, ele transmite a ordem e comanda suas tropas para partir. Os navios e carros da grande dinastia Xia começam a se retirar para as nuvens. A anciã do clã Lu observa sua retirada, então volta seu olhar furiosamente para Zhang Wang. Ela o chama de bastardo da família Zhang e o repreende por ser imundo apesar de sua pouca idade, perguntando sarcasticamente se ele acha que proteger a princesa o manterá seguro. Ela jura que, como ele ousou vir para o reino secreto hoje, ninguém poderá salvá-lo. Zhang Wang responde calmamente, dizendo que isso é esperado do clã Lu, que sempre lançou esquemas desprezíveis que nem mesmo as crianças pensariam. Já que o clã dela o convidou aqui, ele se pergunta como poderia recusar. Ela entra em fúria com sua arrogância, chamando-o de pirralho arrogante. Ela emite uma ordem ao clã Lu declarando que, contra uma criança de 5 anos, eles não precisam da ajuda da divina dinastia Xia e ordena que o matemática. As forças do clã Lu respondem em uníssono, sim, e investem para atacar Zhang Wang e a princesa. Enquanto as forças da dinastia Jia se retiram, um jovem guerreiro olha para trás, gritando que o clã Lu está indo longe demais e exigindo que, mesmo que matem o menino, pelo menos deixem o povo da divina dinastia Jia partir. Ela o percebe, lança um ataque de energia contra ele e grita com ele por falar demais e ordena que ele morra, e o menino grita de dor. Outra guerreira grita de medo, pedindo aos outros que se retirem rapidamente, enquanto Jian Wang e a princesa Xiaomingyan permanecem calmos. O ancião do clã Lu, Lu Qiu, grita com Jian Wang, dizendo-lhe para parar de sonhar. Ela explica que mesmo que os 2 generais da grande dinastia Xia que mal entraram no reino do Imperador Imortal o ajudassem, eles não são páreo para ela, pois ela, a velha, já alcançou o 4º céu do reino do Imperador Imortal. Ela acrescenta que mesmo que se juntassem, não são páreo para ela. Ela então lhe oferece um acordo. Se ele lhe disser o paradeiro do jovem mestre de seu clã, Luodong, ela pode deixar-lhe um cadáver completo. Zhang Wang responde sarcasticamente, perguntando se aquele lixo inútil era o gênio de seu clã, Luodong. Ele então vira uma pequena bolsa em sua mão e espalha seu conteúdo, dizendo a ela zombeteiramente que ainda pode haver alguns de seus restos mortais nesta bolsa e sugere que ela vá pegá-los. Ela explode de raiva, chamando-o de bastardo e gritando como ele ousa fazer isso. Ela então ordena que todos os membros de seu clã ataquem juntos, jurando que reduzirá seus ossos a pó. Jian Wang está ao lado da princesa Xiaomingyan. Ele anuncia que o tempo que leva para um incenso queimar é todo o tempo que esses vermes, as forças Lu, têm para viver. O ancião investe para atacar, gritando para ele morrer. Naquele momento, Jian Wang entra em uma posição pronta e chama seu mestre, Seide Miao. Seide Miao responde imediatamente, ativando a formação de selamento espiritual de mudança de sombra e comanda o selo. Correntes espirituais massivas descem do céu, selando completamente a área ao redor de Zhang Wang dentro da formação. Ela, Lu Qiu, se pergunta em choque o que é essa formação, notando que ela carrega o poder de um santo. Jian Wang permaneceu firme, sua voz sacudindo a atmosfera enquanto ele amaldiçoava seus inimigos do clã Lu, pedindo por sua morte. Enquanto Jian Wang amaldiçoa seus inimigos, ele ativa sua grande técnica, a arte demoníaca devoradora do céu, liberando seu poder. O enorme vórtice espiritual azul se expande no céu causando caos e pânico entre os soldados do clã Lu e suas carruagens. Os soldados começam a gritar de terror, sentindo seu poder espiritual sendo drenado deles enquanto o vórtice engole tudo em seu caminho, incluindo cavalos e carruagens de guerra. O vórtice gigante domina a cena, continuando a puxar todas as forças inimigas em direção ao seu centro. Os homens do ancião Lu Qiu se veem incapazes de aguentar. Um deles grita para ela agir imediatamente, pois eles não serão capazes de resistir por muito mais tempo. O ancião chocado percebe o poder da técnica, perguntando-se em descrença como essa criança já pode estar no pico do reino do Imperador Imortal.
Luo Qiu decide que a situação é impossível, e ela deve fugir imediatamente para entregar esta notícia ao velho ancestral do clã para que ele possa intervir e matar Zhao Angui o mais rápido possível. Zhao Angui a observa fugir com um sorriso sarcástico, comentando com a princesa Xia que ele pensava que o ancião lutaria por pelo menos algumas rodadas antes de fugir. Enquanto ela se aproxima da borda da formação montada por Sade Miao, ela pensa em como isso é injusto. Ela treinou por centenas de anos apenas para alcançar o 4º nível do reino do Imperador Imortal, enquanto esta criança alcançou o pico do reino, perguntando-se em que base isso poderia acontecer. De repente, Zhao Angui aparece na frente dela em um flash, surpreendendo-a com sua velocidade incrível, e pergunta a ela sarcasticamente, qual é a pressa? Ela o ataca em desespero, gritando com ele para não ser arrogante. Zhao Angui agarra seus braços, interrompendo seu ataque facilmente, e retruca sarcasticamente, perguntando-se se ele é o arrogante, alegando que seu talento mal corresponde à metade do prestígio que ela mostrou há poucos momentos. Ele então estilhaça seus braços, soltando um grito horrível de dor. Zhao Angui decide acabar com isso rapidamente por consideração à sua idade, levantando a mão e invocando a técnica de espada de sua família. Família Zhan, espada, arte, luz da espada dos 9 céus. Ela grita não em terror ao ver a enorme luz dourada da espada descendo em direção a ela. O ataque atinge o chão causando uma explosão massiva de energia dourada que a oblitera completamente. Os soldados da dinastia Jia em retirada observam a cena de longe. Um deles percebe que este nível de poder só pode ser alcançado no pico do reino do Imperador Imortal e se sente grato por a grande princesa ter ordenado que eles se retirassem. Caso contrário, eles teriam perecido com o clã Lu. Os outros cultivadores que sobreviveram seguindo as ordens de Zhan Huan se perguntam como ainda estão vivos, percebendo que este é o poder de um imperador imortal e que a criança que passou pela tribulação celestial no reino secreto é o próprio Zhan Huan. Enquanto Jian Wang voa em direção ao navio da dinastia Xia, o general Xia olha para ele e pensa em choque, perguntando-se se este é realmente o marginalizado do clã Lu, uma criança de 5 anos no pico do reino do imperador imortal, e grita internamente que o clã Lu o enganou e o enganou. Jian Wang pousa no navio e se curva respeitosamente, oferecendo suas desculpas aos anciões, explicando que ele estava ocupado executando os vilões que insultaram sua mãe e que ele estava faltando com a etiqueta. O general diz a ele para levantar a cabeça, chamando-o de jovem mestre Jian, e diz a ele que há muito ouviu falar de seu talento excepcional, e ver isso hoje provou ser verdade. Ele percebe que a princesa está gravando a cena com uma pedra espiritual e pergunta a ela o propósito disso. Jian Wang responde com um sorriso confiante que o propósito, é claro, é ter uma conversa com o imperador humano, pai dela, sobre o contrato de casamento. E Zhao Wang pede à princesa que lhe dê o pingente de jade que ela lhe ofereceu antes. Ela se pergunta se ele quer dizer agora. Ele pega o pingente e se dirige ao imperador através da pedra espiritual gravada, chamando-o de velho da grande dinastia Xia. Ele anuncia que vai pegar o pingente de sua filha, sugerindo que seja considerado um símbolo para seu contrato de casamento restabelecido. Então Zhao Wang acrescenta um aviso severo de que ele só espera que no dia em que ele apresentar os presentes de noivado, o imperador tenha todos aqueles envolvidos em quebrar o noivado anteriormente amarrados fora de seu palácio e pede a ele que considere isso um presente em troca. Ela olha para ele confusa, perguntando a ele sobre o que ele está falando, denunciando sua menção de presentes de noivado e presentes de retorno quando ele ainda é uma criança desta idade. Jian Wang responde com fingida inocência, admitindo que estava errado e chamando-a de irmã mais velha Xie. Ele então se volta para os generais, pedindo-lhes que escoltem a grande princesa e a devolvam em segurança à dinastia divina. Antes de partir, ela devolve o pingente de jade para ele e explica cuidadosamente que, uma vez que ele o infunda com energia espiritual, ele esconderá completamente sua aura por 6 horas, aconselhando-o a cronometrar bem seu uso para escapar. Zhao Wang se comunica com seu mestre internamente. Ela lhe diz que seu desempenho não foi ruim, mas o avisa que o tempo de queima dos incensos, a duração da formação que o protege, está quase acabando. Ele a tranquiliza, confirmando que já tem um plano de fuga sólido. Zhao Wang se despede da princesa, anunciando que partirá agora e que seu próximo encontro será na grande competição do Palácio Imortal. Ela responde preocupada, dizendo a ele para apenas se concentrar em sobreviver a esta provação e para ir imediatamente. Depois que ele sai, ela decide que eles também devem voltar correndo, pensando preocupada sobre o que o clã Luo pode fazer. Enquanto os navios da dinastia Jia voam, uma violenta tempestade aparece de repente, e um soldado grita um aviso de que alguém está vindo com imenso poder. Um soldado reconhece imediatamente o recém-chegado, gritando que é o velho ancestral do clã Luo. O general Xia confirma a identidade do recém-chegado.
A princesa Xia Minqian dá um passo à frente e se dirige a ele como sábio Lu, perguntando por que ele está atacando seu navio divino sem razão e lembrando das relações amigáveis que suas duas forças compartilham há gerações. O furioso ancestral Lu aparece perguntando a Xiao Minguian o que exatamente aconteceu no reino secreto, revelando que as lâmpadas da alma de Lu Tangdong, Lu Dong e Lu Vanshel, o ancião, foram extintas. Ela responde rudemente, chamando o sábio Lu de ousado e lembrando de que ela, como a grande princesa, não é obrigada a fornecer nenhuma explicação ao clã Lu. A raiva dos ancestrais se intensifica, exigindo que ela pare com essa arrogância e grita, perguntando quem é o assassino. O general Shi intervém, avisando o Lord Lu para não ultrapassar seus limites e declara que qualquer passo adicional será considerado uma declaração de guerra contra a grande dinastia Xia. Os soldados da dinastia Xia no convés se preparam, brandindo suas lanças e soltando um grito de guerra, preparando-se para o confronto. O ancestral do clã Lu, Lu Tangkong, zomba do general, chamando de rude e insignificante. A princesa grita seu nome completo, Lu Tangkong, acusando de continuar seu ataque e pergunta se ele está preparado para assumir a responsabilidade por iniciar uma guerra entre o clã Lu e a dinastia Xia. Lu Tangkong pergunta a ela pela última vez, perguntando o que aconteceu com os soldados de seu clã e quem foi que matou o ancião do clã. Ela retruca que é o clã Lu que se tornou ousado, ousando intimidar a dinastia Xia, e que eles estão agindo arrogantemente e atacando os fracos sem pensar. Ela então anuncia que já sabe quem matou seus clãs, mas ela o desafia a tentar forçá-la a dizer uma única palavra. Lu Tangkong ameaça que, se ela se recusar a falar, ele terá que forçá-la a fazê-lo sozinho. Ela responde que não o teme e ordena que seus generais ajudem a convocar o selo imperial da grande dinastia Xia. Os generais respondem imediatamente, juntando-se à princesa em um ritual que convoca um dragão dourado massivo representando o poder da dinastia. Lu Tiankun está chocado, imaginando como o imperador Xia permitiu que sua filha usasse um selo tão poderoso. Lu Tangkong sente a imensa pressão da veia do dragão da dinastia Xia e percebe que não pode enfrentar o poder de toda uma dinastia divina sozinho. A princesa, apoiada pelo poder do dragão, avisa que o clã imperial da dinastia Xia nunca se rendeu a um inimigo. Ela ameaça que vai tirar sua cabeça, mesmo que isso lhe custe sua alma divina, se ele continuar a bloquear seu caminho e lhe dá uma última chance de se retirar. Lu Tangkong olha furiosamente e declara que este assunto não terminará aqui. Ele acrescenta que o clã Lu se lembrará da humilhação de hoje e então se retira. Assim que ele sai, a princesa cambaleia de exaustão. Os generais correm para apoiá-la, dizendo-lhe para descansar imediatamente, explicando que ativar à força o selo imperial coloca uma enorme pressão sobre seu corpo. Ela os tranquiliza dizendo que é simples, que ela não despertou totalmente o poder da veia do dragão, então sua alma divina está bem. É só que ela esgotou sua energia espiritual e se recuperará depois de algum descanso. Ela reflete sobre a crescente audácia do clã Lu, como eles agem como se fossem os mestres do reino imortal antigo e desolado, e sente que eles não vão deixar a questão de suas pesadas perdas passar facilmente. A princesa segura a pedra de gravação que documentou os eventos, pensando que, uma vez que seu pai, o imperador, veja esta gravação, ele definitivamente tomará a sua decisão. Em outra cena, dentro do salão do clã Lu, o velho ancestral pergunta a um de seus seguidores se ele encontrou algo específico ao investigar o caso do assassino no reino secreto. O seguidor relata que o campo de batalha fora do reino secreto foi severamente danificado, e a única pista é que o atacante estava no auge do antigo reino do imperador, sem outras evidências encontradas. Mas ele olha para ele com interesse, acenando para que ele continue. O seguidor retoma seu relatório explicando que, ao investigar a região leste, ele descobriu que, há 5 anos, uma criança divina nasceu no território do clã Jian. Ele acrescenta que seu nascimento foi acompanhado por visões celestiais surpreendentes, um lótus dourado florescendo de um mar amargo, um mapa de montanhas e rios e até mesmo um rei antigo descendo sobre os 9 céus. O velho ancestral pula de seu assento em choque gritando, "O quê?" Ele repete a visão em descrença. Um rei antigo descendo sobre os 9 céus, explicando que tal visão só pode ocorrer com o nascimento do lendário corpo sagrado arcaico. Ele pergunta ao seguidor preocupado se estes são apenas rumores. O seguidor garante que não se atreve a enganá-lo, que confirmou a veracidade do assunto, e acrescenta que a criança divina do clã Jian não só nasceu com o corpo sagrado arcaico, mas também nasceu no nível de cultivo imortal verdadeiro inato. O velho ancestral do clã Lu percebe em choque que esta criança divina é a mesma que ele pessoalmente expulsou do clã. Ele lamenta sua sorte, imaginando que, se esta criança tivesse nascido entre eles, seu clã nunca teria se preocupado com seu declínio e amaldiçoa a abundância de más notícias que recebeu naquele dia. Ele decide que Lo Jantian deve ser responsabilizado por isso, ordena que seu seguidor o acompanhe e parte em direção à sua residência. Ao chegar,
O ancestral grita para que Luo Jantian saia e o enfrente imediatamente. Lá dentro, Luo Jantian ouve o chamado e se pergunta confuso por que o ancestral está com raiva novamente, especialmente porque os soldados do clã acabaram de sofrer um desastre misterioso. O velho ancestral, Lo Tiancong, entra no salão. Quando Jantian pergunta a ele o motivo de sua visita, ele o repreende com raiva, perguntando como ele ainda tem a audácia de perguntar. Ele revela com raiva que a criança que Jantian teve com a garota do clã Jian possui o corpo sagrado arcaico e o acusa de fazer com que o clã perdesse sua estrela do destino por nada ao expulsá-lo. Jantian responde em completo choque, insistindo que isso é impossível. Ele defende sua decisão, explicando que examinou pessoalmente o feto no útero de Jian Zixian na época. Ele afirma que não mostrou flutuações de energia espiritual e que sua fundação estava danificada, e que seu destino era nunca atingir o estágio de manifestação espiritual em toda a sua vida, imaginando como poderia ser a mesma pessoa com um corpo sagrado arcaico. Jantian direciona sua raiva ao guarda que trouxe a notícia, ameaçando-o com as terríveis consequências que aguardam aqueles que se atrevem a mentir na frente do velho ancestral. O guarda se ajoelha em terror, implorando ao jovem líder do clã, Jantian, para poupá-lo. Ele jura que não se atreveu a relatar as notícias de forma imprudente, mas que esta notícia se espalhou como um incêndio no reino imortal oriental, e ele só a relatou depois de verificá-la várias vezes. Naquele momento, uma mulher chamada Mu Yun entra e pede a Jantian para não ser impulsivo. Ela garante que os guardas da morte leais ao clã não espalham boatos levianamente e pede a ele para ouvi-lo primeiro. Mu Yun se aproxima e cumprimenta o ancestral que a permite falar e dar sua opinião. Mu Yun sugere que a criança nasceu há 5 anos, e esta notícia sendo meros rumores orais é difícil de confirmar. Ela especula que o clã Jian fabricou esta história para salvar a face depois que o clã Lu os expulsou. Lu Janti objeta que o assunto é sério demais para ser ignorado. Se for uma mentira, não há problema. Mas e se for verdade? Mu Yun, a esposa de Jantian, propõe um plano apontando que o clã Jian já está em declínio. Com o poder do clã Lu, simplesmente convocar Jian Zixian e seu filho para reconhecer seus ancestrais tornaria o clã Jian eternamente grato a eles. E ao mesmo tempo, permitiria que eles verificassem a verdade da constituição da criança. Ela acrescenta confiantemente que, mesmo que se recusem, não há necessidade de se preocupar porque seu filho Lu Xing já está mostrando sinais de um grande imperador, e a prosperidade de seu clã está garantida com ele. Jantian concorda entusiasticamente, lembrando que os fenômenos celestiais do nascimento de Jinger também foram excepcionais e que sua constituição não é menor que divina. O velho ancestral admite que estava tão preocupado com problemas que se esqueceu de Xinger e ordena que Mu Yun traga Lu Xing para vê-lo imediatamente. Pouco tempo depois, Lu Xing chega. Ele se curva respeitosamente, cumprimentando o ancestral, seu pai e sua mãe. O ancestral observa com admiração, notando seu comportamento calmo e humilde, a calma de seu espírito e como sua linhagem estelar se torna mais densa a cada dia. Ele declara orgulhosamente que Xinger é a estrela brilhante do clã e que ele definitivamente ascenderá ao pico das artes marciais. Jantian garante ao ancestral que o treinamento de Xinger está melhorando rapidamente e que ele pessoalmente o acompanhará à grande competição do Palácio Imortal no próximo mês. O ancestral se levanta, exultante, repetindo a palavra excelente 3 vezes, declarando que, com um sucessor como Lu Xing, seu clã ascenderá a alturas maiores do que nunca. Mas antes de sair, ele dá um aviso severo para não negligenciar o assunto do clã Zhang, ordenando-lhes que o investiguem minuciosamente. Jantian concorda e pede a seu filho para se despedir do ancestral enquanto a família se curva respeitosamente ao ancestral que parte. Jantian ordena que seu filho, Xinger, volte ao seu treinamento, lembrando de que o treinamento é como remar rio acima. Ou você avança ou recua. Ele diz a ele que ele e sua mãe têm assuntos a tratar, e Lu Xing sai. Assim que Jantian está sozinho com sua esposa, Mu Yun, ela imediatamente o confronta, acusando-o de ainda estar pensando em Zhang Zixin. Ela adivinha que, assim que ouviu que a criança abandonada possuía grande talento, seu coração foi movido e ele queria trazê-los de volta. Ele tenta acalmá-la, colocando o braço em volta dela, e pede para ela não ficar com raiva, lembrando-a de que a criança é, afinal, sua própria carne e sangue, filho de Lu Jantian e descendente do clã Lu. Ele justifica sua posição de que, se seu talento superior for comprovado, é do melhor interesse do clã conquistá-lo gentilmente. Então Jantian admite que compartilha suas dúvidas. O deus da medicina, o próprio médico de Vari, confirmou que a fundação da criança estava danificada, o que ele viu quando examinou, imaginando como uma criança assim poderia agora possuir um corpo sagrado. Mu Yun está enojada, declarando que se recusa a acreditar que essa criança possa algum dia ultrapassar seu filho, Xinger. Mu Yun decide encerrar a discussão, dizendo-lhe para esquecer isso por enquanto e para ir fazer os preparativos para implementar o plano.
Enquanto isso, a princesa Xia Minqian chega ao palácio da grande dinastia Xia. Ela reflete sobre a árdua jornada que passou e decide que deve informar imediatamente seu pai sobre aquele pirralho, Zhang. Soldados alinham o pátio do palácio para receber o retorno do navio divino e da grande princesa à corte imperial. A princesa desembarca com seus generais, agradece aos soldados por seus esforços e anuncia que a nave divina agora está sob seus cuidados. Os soldados a saúdam. Ela informa seus generais que primeiro irá ver seu pai real, o imperador, para relatar os eventos de hoje e ordena que mantenham segredo absoluto sobre o assunto até que Sua Majestade tome sua decisão. Eles afirmam seu compromisso. A princesa Xia Minqian segue pelos corredores do palácio em direção ao grande salão onde o imperador a aguarda. A princesa entra na sala do trono, cumprimenta seu pai, o imperador, e relata que retornou do reino secreto com grandes ganhos e que não envergonhou o nome da grande dinastia Xia. Ele a recebe, chamando-a de Qianor, e pede que ela se aproxime para que ele possa inspecioná-la. Ele percebe que ela usou o selo imperial e retornou com pressa, perguntando qual perigo ela enfrentou. Ela o tranquiliza e pede que não se preocupe, confirmando que não foi ferida e que nem poeira tocou suas roupas. Mas ele percebe que sua energia espiritual está quase completamente esgotada e deduz que ela usou o selo imperial por causa de uma crise de vida ou morte. Ele exige que ela explique o que aconteceu. A princesa reconhece a percepção aguçada de seu pai. Ela explica que o clã Luo permitiu que Luodong usasse a pérola de aprisionamento imortal contra ela com a intenção de cometer um crime hediondo. Ela acrescenta que, felizmente, um amigo interveio e a salvou, frustrando a tentativa de Luodong. Mas ela continua. O clã Luo não recuou. Em vez disso, eles enviaram um antigo sábio, Luo Tankon, para interceptar sua nave divina em seu caminho de volta. Ele se inflama de raiva, esmagando o braço do trono em um golpe e grita, perguntando como o clã Luo ousou cometer um ato tão ousado. Ao som de sua raiva, sua esposa entra, perguntando a Sua Majestade a razão para essa grande raiva. Ela se aproxima dele e pede que ele se acalme e explique o que aconteceu. Ele declara que o clã Luo é extremamente audacioso, ousando colocar as mãos em sua filha, imaginando se eles estão menosprezando ele e a grande dinastia divina Xia. Ele então ordena imediatamente a seus servos que elaborem um decreto imperial anunciando que exigirá uma explicação imediata do clã Luo. Tanto a princesa quanto a esposa do imperador correm para impedi-lo, implorando que ele não haja precipitadamente. Ela o aconselha a não se apressar, lembrando de que, embora o clã Luo não seja uma das famílias antigas, suas raízes são profundas e sua herança é vasta. Ela o adverte de que, se a guerra eclodir, a grande dinastia Xia sofrerá pesadas perdas. O imperador retruca com raiva, perguntando qual é a diferença entre suas ações e uma declaração oficial de guerra. A princesa Xia Minqian também implora a seu pai que sacie sua raiva, avisando de que a eclosão da guerra mergulhará todo o reino imortal antigo e desolado no caos. Ela o lembra que muitos clãs poderosos já estão observando sua dinastia como tigres famintos e que ele não deve agir impulsivamente, afirmando que ela não deseja ver seu povo sofrer. Ela acrescenta que, além disso, obteve algo muito maior no reino secreto, algo que supera a importância do insulto do clã Luo e pede que ele dê uma olhada. A princesa apresenta a seu pai a pedra de gravação espiritual. Ele pega. Questionando a natureza desse ganho maior, o imperador elogia sua filha Qianir internamente, comentando que ela realmente amadureceu e expressando admiração por sua capacidade de manter a compostura e pensar no bem-estar do povo, mesmo depois de enfrentar tanto perigo. Ele pensa consigo mesmo, envergonhado, como ele, o imperador, estava menos composto do que sua filha. Ele então declara que se recusa a suportar essa vergonha por mais tempo e emite um decreto imperial ordenando que o clã Luo entregue Luodong sob sua custódia e que esta é a única maneira de encerrar este arquivo. A esposa do imperador objeta, lembrando das boas relações de longa data entre sua dinastia e o clã Luo, descrevendo o que aconteceu como um incidente menor. Ela sugere, em vez disso, casar a princesa Minqin, outra filha, com Luodong, argumentando que isso fortaleceria sua aliança e resolveria o problema do casamento da princesa Minqin, que atingiu a idade de casar e tem muitos pretendentes. Ele explode de raiva com sua esposa, gritando incrédulo para ela chamando de incidente menor, explicando que, se não fosse por um pequeno erro, Qianir não teria retornado viva. Ele se recusa categoricamente à ideia de casar Minqin com aquele vilão. Ela esclarece que sua preocupação não é com Luodong em si, mas com o fato de ele ser o herdeiro direto do clã Luo e que está destinado a exercer grande poder dentro de sua família no futuro. A princesa Xiaominguian a interrompe, dirigindo-se à sua madrasta, dizendo que se Sua Majestade pensa que ela, Xiaominguian, ficou impressionada com Luodong, ele está completamente enganado. A esposa do imperador pergunta o que ela quer dizer. A princesa Xiaominguian afirma claramente que Luodong já foi morto.